Olá, queridos irmãos! Chegamos ao final de mais uma semana de estudos intensos e inspiradores. Vamos revisar os principais acontecimentos e lições aprendidas sobre como Jesus lidou com diferentes problemas messiânicos e revelou sua verdadeira natureza. Fique conosco para o resumo que vai reforçar sua fé e o nosso entendimento sobre o nosso Salvador. Para isso, vamos orar. Querido Deus, agradecemos, Pai, por essa semana de estudos e reflexão. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a relembrar e internalizar as lições que aprendemos, para que possamos aplicar em nossas vidas e compartilhar com outros. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos ao nosso resumo semanal. Nesta semana, exploramos o tema Milagres à Margem do Lago. Estudamos a lição 5, que teve como verso para memorizar Marcos 5, verso 19. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5 e 6 cobrem tópicos semelhantes aos de Marcos 1. Nos capítulos 5 e 6, observamos Jesus realizando ações como expulsar demônios, curar pessoas e pregar o Evangelho. Assim, nosso estudo examinará eventos selecionados de ambos os capítulos que abarcam essa gama de tópicos. O estudo dessa semana considera 3 milagres de Jesus. O primeiro relato é a história de um homem que tinha espírito imundo e era membro de uma comunidade gentílica. As outras narrativas são a história de uma mulher impura, que era membro da comunidade judaica, e a ressurreição da filha de Jairo. Primeiro, Jesus e a legião. Marcos relata que Jesus viajou até a terra dos Gerazenos, uma comunidade gentílica, e logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Marcos 5, verso 2. Como resultado desse encontro, ele curou o homem. Segundo, Jesus e a cura de 2 filhas. Quando Jesus retornou à sua própria comunidade, Jairo, um dos chefes da sinagoga, veio ao seu encontro e lhe disse com insistência: minha filhinha está morrendo. Marcos 5, 23. Jesus curou a filha de Jairo, além de uma mulher que sofria de hemorragia. Vamos falar sobre Jesus e a legião. Marcos com frequência apresenta detalhes geográficos para destacar o ministério de Jesus em lugares distantes de sua cidade natal. Esses elementos narrativos indicam uma intenção clara da parte de Jesus de alcançar os gentios no próprio território deles. Por exemplo, em Marcos 4:35, Jesus diz aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. Novamente, em Marcos 5, verso 1, é fornecida outra referência geopolítica. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. A cidade dos Gerazenos, Gerasa, era um distrito de Decápolis. Veja Marcos 5, verso 20. O fato de que uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, perto da cidade, conforme Marcos 5, verso 1, nos ajuda a inferir que era uma cidade gentílica. Kelly R. Iverson oferece uma apresentação exata do ministério de Jesus no território gentílico. Ele afirma: o episódio sinaliza o início de uma série de viagens deliberadas feitas por Jesus ao território gentílico. O primeiro encontro com gentios fora da pátria judaica ocorre a leste do Mar da Galileia, na região de Gerasa. A história do endemoninhado gerazeno enfatiza o poder de Jesus, inaugura uma missão entre os gentios e prenuncia um futuro ministério em território gentílico.
É uma missão preparatória que pavimenta o caminho para seu retorno à região mais tarde na narrativa. Marcos 7, 31 a 37. Assim, a última parte de Marcos 4 e o início de Marcos 5 revelam uma transição no ministério de Jesus de um ambiente judaico para uma localidade gentílica. No entanto, há um elemento comum que Jesus encontrou em cada um desses dois locais: forças demoníacas. De acordo com Marcos, Jesus iniciou seu ministério entre os judeus. Seu primeiro milagre ocorreu dentro de uma sinagoga ou um ambiente judaico, na qual um homem com espírito imundo gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Veja Marcos 1, verso 24. Agora, quando Jesus inicia seu ministério entre os territórios gentílicos, vemos um cenário semelhante. Marcos 5, verso 2 nos diz: "Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus." Tanto na sinagoga judaica quanto entre os gentios, havia pessoas com espíritos imundos que precisavam ser curadas. Em ambas as situações, havia homens que eram mantidos em cativeiro por demônios. Jesus veio para restaurar essas pessoas ao reino de Deus. Marcos capítulo 5, versos 7 a 9, descreve um diálogo entre Jesus e os demônios. A interação segue um padrão semelhante, conforme visto em Marcos capítulo 1, versos 23 a 25. Gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Marcos 5, verso 7. É interessante observar que os demônios reconheceram quem era Jesus, o Santo de Deus. Isso está em Marcos 1, verso 24. "Você é o Filho de Deus." Marcos 3, 11. E o Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, verso 7. Notavelmente, algumas declarações cristológicas do Evangelho de Marcos vêm da boca de demônios. Entre os mestres de Israel, o próprio povo de Deus, não existe confissão de igual força e significado. Consideremos a informação que Marcos apresenta sobre o homem possuído por muitos demônios. O homem afirma que seu nome é Legião. Uma legião era uma unidade militar romana com cerca de 3 a 6 mil soldados de infantaria. Não importa quão oprimido um ser humano possa ter ficado por essa força maligna, não existe entidade demoníaca que possa resistir ao poder do Deus Altíssimo ou vencê-lo. A condição daquele endemoninhado era cruel e sangrenta. Marcos 5, verso 20, descreve o sofrimento dele. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. A respeito do endemoninhado, Larry Hurtado escreveu: "O homem é descrito como totalmente cativo aos poderes do mal e além de qualquer ajuda humana." Marcos 5, versos 2 a 4. Além disso, sua habitação no meio dos túmulos, a morada dos mortos, quase o torna um zumbi, um morto-vivo. Por último, ele destrói a si mesmo, veja o verso 5, e obviamente vive em tormento. Tudo isso é uma imagem poderosa de como o Novo Testamento descreve a condição dos seres humanos separados de Cristo, espiritualmente mortos e escravos do mal. Marcos 5, verso 4 também nos diz que ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém, diz Marcos, até que Jesus vai a ele. Após o encontro com Jesus, o que antes estava dominado pela legião, do verso 15, e que era endemoninhado,
agora está assentado calmamente, vestido e em perfeito juízo. Esse poder de libertação é encontrado somente em Jesus Cristo. Aquele que repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto, também pode ordenar aos espíritos malignos: saia desse homem. Todos os poderes das trevas são subjugados pela autoridade de Jesus. Falando agora sobre Jesus e a cura de duas filhas. Em Marcos 5, verso 21, é introduzida uma nova seção narrativa, o incidente em que Jesus intervém em favor de duas filhas de Deus. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, no verso 5 também, e a filha de Jairo. Essa seção contém mais um marco geopolítico na jornada de Jesus. Ele tinha voltado de barco para o outro lado, verso 21. Jesus voltou ao trabalho em uma região gentílica e agora a cena muda novamente para um cenário judaico. Marcos confirma essa mudança na intervenção de Jesus em favor do chefe da sinagoga, Jairo. Esse homem importante entra em cena com a mesma atitude do endemoninhado de Marcos 5, verso 6, caindo aos pés de Jesus, verso 22. O pedido de Jairo em favor de sua filha foi: venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva, versos 23. Nesse momento, a mulher desesperada interrompe a narrativa. Devemos ter em mente que Jesus acabou de restaurar um homem que estava possuído por uma legião de espíritos. E agora ele volta a atenção compassiva para uma mulher impura. Por causa da doença, ela estava ritualmente impura e vivia separada da vida religiosa de Israel. As instruções dadas a Moisés dizem: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Levíticos 15, verso 25. O comentarista Eugene Boring acrescenta outra dimensão ao sofrimento relativo à doença daquela mulher. Visto que o sangramento vaginal impedia o casamento e era razão para divórcio, no entendimento da cultura da qual ela fazia parte, a mulher não podia cumprir a função de mulher, de gerar nova vida como mãe. Além disso, ela empobreceu por ter gastado todo o dinheiro com médicos, mas sem sucesso. O comentarista acrescenta: assim como o leproso de Marcos 1,40, a vida daquela mulher era, na verdade, uma morte em vida, e a cura dela seria uma restauração à vida. Como a criança que esperava na casa de Jairo, ela estava além de toda a esperança humana. No fim, Jesus restaura duas pessoas à vida. Uma mulher quase morta, física e socialmente. Considere a vida de alguém com hemorragia durante 12 anos, numa sociedade cujas leis recomendavam o isolamento por causa da sua condição. E a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que estava literalmente morta. Em ambos os casos, um toque de cura surge na narrativa. A mulher toca as vestes de Jesus e ele toca na mão da menina. Porém, o autor esclarece aos leitores que não foi o toque da mulher que lhe trouxe cura. Pelo contrário, foi a fé, tanto da mulher que sangrava quanto de Jairo, que trouxe o resultado desejado. No primeiro caso, Jesus confortou a mulher dizendo: filha, a sua fé salvou você. No segundo caso, ele encorajou o pai da menina, Jairo, a persistir em crer que sua filha ressuscitaria.
A aplicação para a vida nos traz o seguinte texto. Marcos, assim como os outros 3 evangelistas, retrata o antagonismo de alguns dos mestres judeus e líderes da sinagoga em relação a Jesus. No entanto, esse antagonismo não limita o ministério de Jesus na sinagoga, nem seu trabalho em favor das pessoas de sua comunidade. Por exemplo, Marcos 1, verso 21, narra que Jesus e os discípulos entraram em Cafarnaum e logo, no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Seu primeiro milagre registrado no Evangelho de Marcos ocorreu na sinagoga. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Então, em Marcos 5:22, Jesus serve a um dos chefes da sinagoga. Às vezes, enfrentamos divergências com alguns líderes ou outros membros de nossa comunidade eclesiástica. Até que ponto permitimos que essas divergências afetem nossas convicções ou nossas relações com a comunidade? Como o exemplo de Jesus nos dá noção adequada de como proceder nessas situações? Jesus saiu de sua própria comunidade de fé para alcançar pessoas de comunidades gentílicas. O que estamos fazendo a fim de alcançar para o reino de Deus pessoas que estão além dos nossos muros? Considere em sua resposta Marcos 6, verso 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E assim concluímos mais uma semana de estudos da Escola Sabatina através dos comentários de Ellen White. Que lições poderosas sobre o nosso Messias! Jesus nos mostra que a sua missão é profundamente enraizada em compaixão e provisão divina. Se esse estudo tocou o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para continuar recebendo conteúdos inspiradores. Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos continuar crescendo juntos na fé. Aguardo você amanhã para iniciarmos a lição 6, de dentro para fora. Desde já, um feliz sábado, um forte abraço e fiquem todos com Jesus.